Olá, tudo bem? Às vezes você lendo o livro de Apocalipse, você já se deparou com aquele versículo que fala: naqueles dias as pessoas buscarão a morte e não a encontrarão. Também terão desejo de morrer, mas a morte fugirá delas. Você já leu isso e você fala: meu Deus, quando será que vai acontecer isso? Aí a outro mais religioso fala: não, isso é quando Jesus voltar. Quando acontecer o juízo final, quando acontecer a destruição do planeta, quando a Terra pegar fogo. Porque tem um genro do dedinho que fez até o livro, a Terra vai pegar fogo. Então, aí você leu isso. Não, fique em paz. Isso aí teve a época. Teve um motivo para acontecer isso. Quando o general Tito cercou Jerusalém. No mês de julho de 69, conforme a profecia de Ezequiel 4, durou 390 dias, 13 meses, general Tito cercou e ele tinha duas opções para invadir Jerusalém. Ou ele, de imediato, já colocava, dava ordem aos seus subordinados, subalternos, vamos invadir agora, entrar, derrubar e matar todo mundo. Ou tinha duas opções, que era para cercar Jerusalém, sitiar, a Ariel de Deus, como está lá em Isaías, capítulo 29, a Ariel de Deus, a lareira de Deus, tinha que ser cercado para se cumprir, como está lá em Deuteronômio, capítulo 28, do versículo 53, durante o cerco as mulheres comeram seus recém-nascidos, comeram a placenta. Então aconteceu isso, e ele optou pela segunda. Ele não, porque ele foi um instrumento nas mãos do Criador, nas mãos de Jesus, quando voltou, o Cristo ressuscitado voltou de uma forma espiritual e julgou os israelitas. Leia comigo, olha que interessante. Apocalipse capítulo 9, versículo 6. Naqueles dias as pessoas buscarão a morte e não a encontrarão. Também terão desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. Aí você fala, tá vendo? Mas isso aqui é para o futuro, buscarão. Claro que era para o futuro, porque João tirou esse escrito semelhante na profecia para escrever isso. E isso aqui está num contexto do toque de uma trombeta. Vamos ler aqui este capítulo 9, do versículo 1 ao 6. A quinta trombeta. Por que a quinta? Porque em Apocalipse 8, 6 está: então os 7 anjos que tinham as trombetas na mão se prepararam, não se prepararão, se prepararam para tocar. Porque tinha chegado o dia do Senhor, Apocalipse 1:10. Tinha chegado o juiz de Deus. Então, em espírito, João estava falando, vendo, então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas se prepararam para tocar. Figura de linguagem, porque é o juízo. Paulo disse, quando soar a última trombeta, nós seremos arrebatados na volta de Jesus. Só que ele não, ele foi decapitado antes. Então, quando você... Aqui está no toque da quinta trombeta, no capítulo 9, vamos ler. O quinto anjo tocou a trombeta. Aqui, ó a época, ó o time. O quinto anjo tocou a trombeta, não tocará. E viu uma estrela que tinha caído do céu sobre a terra, e lhe foi dada a chave do poço do abismo. 2. Ela abriu o poço do abismo, e dele saiu fumaça, como a fumaça de uma grande fornalha. Claro, a lareira de Deus estava incendiando, Jerusalém tinha virado a fornalha de Deus, tinha se cumprido Isaías 29, e o sol e o ar se escureceram com a fumaça saída do poço. 3. Também a fumaça saíram gafanhotos para a terra, e lhes foi dado poder como o poder que tem os escorpiões na terra. E lhes foi dito para não causarem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma. E tão somente as pessoas que não têm o selo de Deus na testa. Então veja a metáfora que ele estava falando aqui, que o castigo, o juízo não era para todos, não foi para todos, eram para aqueles que tinham sido responsabilizados, eram para aqueles que estavam no contexto de Lucas 11 e Mateus 23. Jesus falou, vocês dessa geração, vocês, seus cães, seus líderes religiosos, vocês é que pagarão as contas desde a morte de Abel até Zacarias. 5. Também não lhes foi permitido que os matassem. Olha, não era para matar os homens, era para judiar, para esmagar igual pulga. Também não lhes foi permitido que os matassem, mas que os atormentassem durante 5 meses. Esse número aqui é um número, uma numerologia para os dias do sacrifício. E o seu tormento era como o tormento de escorpião quando fere alguém. Eu nunca fui ferido, mas diz que a ferroada de um escorpião
Se não matar é complicado. É febre, diz que é uma dor tremenda. Então João estava comparando isso. 6. Olha aqui. Naqueles dias, o que significou naqueles dias? O dia do Senhor, do ano 66 à metade do ano 70, o juízo de Deus. Naqueles dias, as pessoas buscarão a morte e não encontrarão. Também terão desejo de morrer, mas a morte fugirá delas. Porque isso aqui foi um plano de Deus, foi o juízo de Deus. Não era para eles morrerem de repente, não. Era para as mulheres comerem os seus recém-nascidos. Era para os homens que estavam procurando o que comer, inserirem varas no reto dos homens, das pessoas, para descobrir onde tinha alimento. Era sofrimento, era amontoados de judeus com espada furado, sem conseguir morrer, empilhados, aquele mau cheiro, aquela carniça, eles olhando de longe, clamando, suplicando que viesse um soldado romano para matar. Não, sede, eles bebiam sangue, carne, ele comia carne de ser humano que eles conseguiam para se alimentar durante o cerco. Então veja que interessante, também não lhes foi permitido que os matassem aqui, ó. E lhes foi dito que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem às árvores alguma. E tão somente, veja, tão somente as pessoas. Então era para causar dano somente às pessoas, mas não era para matar. Também não lhes foi permitido que os matassem, mas que os atormentassem durante 5 meses. Por que aconteceu isso? Porque tinha que se cumprir a profecia, tinha que se cumprir o escrito. Isso está em Lamentações, capítulo 4, versículo 9. Leia Lamentações do em diante, você vai ver que interessante. Foi isso, foi o juízo contra Jerusalém. Eu não vou ler tudo, que esse vídeo é curto, mas aqui, ó, um versículo solto, dentre vários. Mais felizes foram as vítimas da espada do que as vítimas da fome, porque estas se definham atingidas mortalmente pela falta do produto dos campos. Então, isso daqui, Apocalipse 9:6, foi para se cumprir isso daqui, Lamentações 4:9. Se você ler aqui, ó, você vai ver aqui, ó, que até no 10 fala sobre as mães, aqui, ó, no 10. Ó. As mãos das mulheres que antes eram compassivas cozinharam os seus próprios filhos, e estes lhes serviram de alimento quando a filha do meu povo foi destruída. Quem era a filha do povo que Deus falava? Jerusalém. Então, por que as pessoas buscaram a morte e esta fugiu delas? Durante o ano 70 DC, durante o juízo, o qual a religião fica por aí, Jesus vai voltar, Jesus está voltando. É uma ignorância, é uma insanidade. É uma cegueira, é não conhecer nada dos escritos bíblicos e não acreditar em quem está falando, quem está lendo. Eles não acreditam. Então, para que Jesus volte novamente, deveria acontecer tudo isso. Jerusalém deveria ser reerguida, general Tito tinha que ressuscitar, Vespasiano, pai dele, tinha que ressuscitar, porque em 69, quando ele foi para Roma, aí sim general Tito tomou posse, tomou rédea das coisas. Então, as mulheres, aquelas umas que comeram seus filhos, devem ressuscitar de novo, os recém-nascidos, tudo para ser alimento deles de novo. As atrocidades, as aflições, as tribulações daqueles dias, do dia do Senhor, deverá acontecer tudo de novo. Não bate, tá, entendeu? Tão fácil. Hoje, graças a Deus, mas Deus dá esse entendimento. Eu lia isso daqui antigamente, meu Deus, mas por que isso? Quando será isso? Aí você perguntava para um aí, não, isso é quando Jesus voltar, quando tiver o juízo final, quando Satanás reinar por mil anos, isso é nada. Assim seja, então isso foi. Por que as pessoas buscaram a morte e fugiu delas? Isso foi o sofrimento, a aflição que ocorreu dentro dos muros de Jerusalém, o qual Deus usou o general Tito como instrumento e foi feita a vontade de Deus. Por isso que o general Tito ficou ali durante 13 meses e não invadiu de uma vez. Ele esperou, cercou para as pessoas, para que os israelitas fossem sofrendo, morrendo de sede, de fome, e os que tentavam fugir eram mortos a espada ou eram levados cativos. Se seja, até a próxima. Se foi o joinha, compartilhe, se inscreva no canal. E assim voltaremos com outro assunto, se o Pai, se o Eterno Criador permitir. Tchau, tchau.